Há sempre alguém que não provou o grande amor de meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me enganar. Também meus pais me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Meus amados irmãos, prezados ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. Pela graça de Deus, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui junto com você mais esse dia, para mais uma programação, para a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus, em nossa gloriosa viagem através da Bíblia Sagrada. Aleluia! Hoje a nossa leitura é o capítulo 10 do livro do profeta Isaías. Sejam todos bem-vindos e, se você puder, abra sua Bíblia juntamente comigo para nós lermos mais essa porção da palavra do Senhor. Tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Estou em campo de batalha contra todo mal. Não temerei. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 10, vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades.
Verso 2: para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Verso 3: mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Verso 4: sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Verso 5: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Verso 6: enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Verso 7: ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Verso 8: porque diz, não são os meus príncipes todos eles reis? Verso 9: não é Calno como Carquemis, não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? Verso 10: a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Verso 11: porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Verso 12: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Verso 13: porquanto diz, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. Verso 14: e achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Verso 15: porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é um pedaço de madeira. Verso 16: pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Verso 17: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que a abrase e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças em um dia. Verso 18: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. Verso 19: e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. Verso 20: e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Verso 21: os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Verso 22:
Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Verso 23. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Verso 24. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara, contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Verso 25. Porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Verso 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Verso 28. Já vem chegando a Aiate, já vem passando por Migron, e em Miquimás lança a sua bagagem. Verso 29. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Rama ou Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Verso 30. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Verso 31. Já Madimena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Verso 32. Neste mesmo dia parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Verso 33. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbatará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Verso 34. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Caminho estreito que conduz à salvação, caminho largo que conduz à condenação. Eu lá estava e não
Bendito seja o eterno nome do Senhor. Assim, meus amados, nós terminamos a leitura do capítulo 10 do livro do profeta Isaías. E para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler com você o verso de número 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, nesse capítulo o profeta traz a indignação de Deus contra a soberba do rei da Assíria. Em sua soberania, meus amados, Deus quis fazer uso da Assíria como uma vara de correção e castigo para diversas nações, inclusive Israel e Judá. Por isso, os assírios tiveram êxito em suas guerras e investidas contra vários povos. Porém, o rei da Assíria estava todo orgulhoso e soberbo, entendendo que fora seu poderio militar, sua inteligência nas estratégias de guerra, que lhe faziam sempre vencedor. Porém, meus queridos, Deus não dá sua glória a outrem. Isaías 42, versículo 8. Assim, Deus promete, conforme o texto que relemos, que assim que o propósito dele fosse concluído em usar a Assíria para trazer juízo sobre várias nações, a vez do rei da Assíria chegaria também, e ele seria castigado por causa de sua soberba e arrogância. Amados irmãos e ouvintes, o capítulo nos mostra com clareza que é Deus quem nos usa para fazer algo que Ele quer que façamos, como Ele havia usado a Síria como instrumento para exercer seu juízo, seu castigo sobre diversas nações. Meus amados, de nós mesmos nada temos e nada podemos fazer de proveito, se Deus não nos capacitar para tal. Jesus mesmo nos advertiu que sem Ele nada podemos fazer. João 15, versículo 5. Porém, somente os que são humildes reconhecem isso. O soberbo pensa que seus êxitos, conquistas, realizações é por causa de sua própria capacidade, inteligência. Às vezes o crente, o obreiro, pode pensar que o sucesso do seu ministério é devido à sua consagração a Deus, à sua santidade. Mas, amados irmãos, mais uma vez citando João 15:5, Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer. Assim como uma caneta não pode escrever sem que alguém a use para isto, se Deus não nos usar ou não nos capacitar, nada realizaremos. Tudo é dele, por ele e para ele. Romanos 11:36. Dessa forma, tomemos cuidado, meus queridos, para não roubar a glória que só a Deus pertence. E assim,
venhamos a sofrer terrível queda, pois a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando observamos alguém se comportando com altivez, com orgulho, com soberba, sempre achando que é melhor que os outros, sempre achando que é mais capaz, inteligente do que todos, sabemos que ele está a um passo da queda, conforme Provérbios 16 e 18. Então, meu amado irmão, querida irmã, se você canta bem, a glória de Deus, é Ele quem te capacitou. Se você prega e Deus opera, é por causa dele. É Ele que tem lhe usado. Dê glória a Ele. Se você orou e alguém foi abençoado, o poder não está em você, mas em Deus. Meu querido, não se comporte como o rei da Assíria, achando que as suas vitórias eram por causa do seu poderio militar, por causa da sua inteligência nas estratégias da guerra. Então, meu querido, não fique inchado, não se sinta maior que os outros. Tudo é por causa da graça do Senhor em nós. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, amanhã e para todo sempre. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. A Igreja do Senhor em desafio está. Nosso objetivo é multiplicar. Vamos colocar em fuga o valente Satanás, trabalhando 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder. A igreja trabalhando 100% mais, certamente as conversões irão dobrar. E no dia de batismo, grande festa haverá, 100% mais para batizar, 100% mais de oração, 100% mais de união. Meus amados irmãos, oremos juntos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te glorificar pela tua palavra. Senhor, nos livre do orgulho, da soberba, Senhor. Nos livre de pensar que o que fazemos é graças à nossa própria capacidade. Senhor, nos dê a humildade, Senhor, de entender que somos totalmente dependentes de Ti e dos outros também. Livra-nos da soberba, do orgulho e da arrogância, em nome de Jesus. Aleluia. 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder, 100% mais que agora vamos trabalhar. E Jesus está conosco para lutar. E no céu o galardão e prazer a gente traz, ganharemos 100% mais, 100% mais de oração, 100% mais de união. E Jesus dará à igreja que assim obedecer, 100% mais do seu poder. E Jesus dará à igreja que assim obedecer. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Meus amados irmãos, você está no programa Vivendo a Palavra, aqui pela Web Rádio, pela JF Gospel. E nós estamos caminhando para o encerramento aqui da nossa programação de hoje. E, claro, estou esperando você amanhã para nós lermos o capítulo de número 11 do livro de Isaías. E que você continue divulgando essa programação. Você do grupo Vivendo a Palavra, continue
compartilhando com mais e mais pessoas, e vamos assim fazer a obra de Deus, conforme o hino que estávamos ouvindo aqui. Se trabalharmos 100% mais, vamos alcançar também 100% mais. Amém? Não vamos aparecer diante de Jesus naquele dia com as mãos vazias. Faça algo para a obra de Deus, faça algo aí com os talentos que o Senhor te deu. Amém? Um abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. O dia inteiro sem parar, pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador.